Bom dia, senadora Fátima, senhores e senhoras senadores e senadoras, companheiros da mesa, os companheiros que estão aqui assistindo a essa discussão, que é uma discussão que eu não preciso repetir, porque é das mais importantes, que é o debate sobre educação, sobre o Plano Nacional de Educação. Os companheiros da FUP que aí estão, que vieram aqui junto conosco, que são grandes aliados na defesa da educação pública, historicamente. Cumprimentar o coordenador da FUP e quero cumprimentar também o meu velho companheiro Moraes, que está ali escondido lá no fundo, companheiro de muito tempo de luta em defesa da Petrobras e em defesa de um Brasil com uma qualidade social que nós sonhamos muito. Eu quero aproveitar duas frases que foram ditas aqui, duas palavras que foram ditas aqui, para começar a minha explanação. Uma é ousadia e outra é atraso. E se a gente somar as duas, nós vamos dizer o seguinte: é preciso muita ousadia para superar um atraso de 500 anos na educação brasileira. Tá? Agora, essa ousadia, ela precisa se concretizar e se caracterizar pela participação efetiva da população. O Plano Nacional de Educação que nós temos, ele é resultado de uma mobilização intensa da sociedade brasileira, que se organizou e veio a esse Congresso Nacional exigir que fosse aprovado uma norma legal que desse condições de o nosso país sair do atraso educacional que se encontra. Né? É preciso, portanto, então, que cada brasileiro, cada brasileira se sinta dono do Plano Nacional de Educação. Que cada brasileiro e que cada brasileiro defenda esse Plano Nacional de Educação com a importância que ele tem e porque tem a exata dimensão do que ele representa para o futuro do país, né? Se nós pensarmos que precisamos ser um país desenvolvido efetivamente, economicamente, socialmente, etc. Né? Então é necessário, portanto, que nos apropriemos desse plano. É preciso que nos bares da cidade, nas loterias, nos restaurantes, haja uma mobilização nacional para que sejam colocados cartazes alusivos ao Plano Nacional de Educação. Que o porteiro do prédio saiba que o Plano Nacional de Educação, se colocado efetivamente em prática, poderá propiciar aos seus filhos, aos seus netos ou a ele mesmo, uma possibilidade de melhoria da qualidade de vida, né, através do acesso à educação pública, de qualidade, socialmente referenciada e laica. É bom que a gente deixe claro que a educação precisa ser laica e cada vez mais precisa ser laica, porque nós já estamos assistindo a debates que ocorrem hoje na sociedade brasileira que podem levar a uma radicalização de posições que não serão boas nem benéficas para a sociedade brasileira. É preciso que respeitemos as religiões de todos, não é? Mas que a escola seja pública e seja laica, porque essa é a maneira que o Estado tem de respeitar as opções de cada um e de cada uma. Então, essa é uma questão importante, porque o PNE precisa, que a sociedade precisa se apropriar para fazer essa discussão. O PNE tem que sair do Senado, sair da Câmara, sair da sala de debate da CNTE, dos auditórios, para ir para a rua. E é alguma coisa ousada dizer isso, porque educação costuma ser algo que é discutido apenas entre aqueles que, entre aspas, são os interessados ou os que iniciados no tema, não é? E precisa ser discutida pelos trabalhadores de todas as categorias profissionais, enfim, por todos. Nesse primeiro ano, nós assistimos aí, no fim desse primeiro ano de vigência do PNE, uma corrida pelos planos estaduais e pelos planos municipais de educação. É verdade que nós somos somos 5.570 municípios, um pouco mais, um pouco menos, porque às vezes dizem que são 5.567, são 5.571, então vamos dizer que sejam 5.570 municípios. E é difícil num país de dimensões como o nosso, com as histórias, tradições, culturas, etc., você conseguir coordenar todos esses municípios. Mas uma coisa que eu acho que precisaria ter sido feita e que não foi como deveria ter sido,
é a participação da sociedade na elaboração dos planos estaduais e dos planos municipais. Faltou e faltou muito. Tá certo? Faltou e muito que houvesse fóruns nas cidades, nos municípios, que estes fóruns não se transformassem em instâncias de deliberação do plano, mas que fossem espaços de articulação da participação da sociedade. Não houve as conferências do tamanho que a gente gostaria que houvesse, para que todos pudessem debater. Os planos sofreram alterações que os colocam em choque com aquilo que está deliberado nos planos do Plano Nacional de Educação. O papel do fórum como instrumento de avaliação, de acompanhamento, etc., em alguns documentos está relegado a segundo plano. Então nós precisamos ter clareza que se nós temos hoje mais de 5.000 planos, nós temos muitos planos com muitos problemas. E que muitos desses planos não estão de acordo com o espírito daquele com o espírito que norteou a elaboração do Plano Nacional de Educação. Que eu repito, nós gostaríamos, claro, que fosse melhor, mas é um grande documento, é um documento estratégico de educação brasileira. Portanto, o grande documento da pátria educadora é o Plano Nacional de Educação. Eu não consigo entender outro documento que não seja o PNE, não é? E acho que o protagonismo do Ministério da Educação tem que ser colocado claramente para a sociedade brasileira. Nós não podemos ficar achando que a educação está discutida no MEC e discutida na Secretaria de Assuntos Estratégicos, por mais estratégico que seja a educação. Então, a posição da CNT é essa. Nós precisaríamos, mas fizemos os planos. Nós temos, evidentemente, que agora ampliar a luta para que, onde houve os problemas que houve, que isso seja, de alguma maneira, melhorado, trabalhado de maneira a superar as dificuldades que houve com a deficiência da participação da sociedade na elaboração desses planos. Eu tenho para mim, a CNTE tem, que nós não poderemos também, os assuntos já foram abordados aqui. Nós temos problemas para colocar em prática o plano que passam, por exemplo, pelo financiamento. O ministro falou aqui da dificuldade econômica que o país vive, é verdade, não temos dúvida, mas eu quero realçar aqui o que bem disse o senador Lindbergh, que este país precisa ser ousado e precisa ter mais a cara do ministro do Juca Ferreira, que ele se reuniu, e menos a cara do ministro Levi. Né? Nós precisamos ajustar nossas contas sem sacrificar o desenvolvimento social importantíssimo para que a gente possa sentir um país respeitado, um país em que o povo vive em condições dignas, com uma escola de qualidade, com saúde de qualidade, etc. Não há que se sacrificar mais o povo, e aqui há que se fazer uma crítica assim, porque o ajuste fiscal foi todo feito em cima dos trabalhadores. São eles que estão pagando essa conta. E isso está errado. Tá certo? É preciso que se faça. Eu quero ver a taxação das grandes fortunas nesse país. Eu espero ver o dia, eu já estou achando que não vou ver, o dia que as grandes fortunas serão taxadas nesse país, que a herança será taxada de uma maneira mais condizente com aquilo que se espera para um país grande. Bom, dito isso, e falando também do pré-sal, que é outra condição importante, como bem disse o Daniel, não é apenas do ponto de vista do financiamento da educação e da saúde, que só por isso já seria motivo de defesa intransigente nossa da lei de partilha. Mas é por tudo que representa, inclusive. Tá certo? Por todos o que ele pode vir a representar. Né? É importante que a gente também esteja preparado para fazer essa luta. Né? Para que nós não percamos uma fonte de financiamento, que no processo de debate do PNE, ele foi fundamental para que a gente chegasse aos tais 10% do PIB para a educação. Era uma arma muito importante. A loteria, o prêmio da loteria que nós tínhamos ganho, era justamente os royalties do petróleo, o fundo social, investido na educação. E hoje nós estamos com o risco de ver isso diminuído. Né? E é um problema para financiamento. Por isso que eu digo, a gente precisa ser ousado no processo de financiamento da educação.
ou a gente precisa tirar aquela vontade, aquele discurso de que a educação é realmente prioridade e fazer ele se transformar em prioridade. Daí a necessidade de nós termos, por exemplo, um debate muito franco, muito honesto, muito aberto sobre o CAC. O CAC, a grande virtude do CAC qual é? Ele muda a lógica do financiamento da educação. Não é? E isso é fundamental. Isso é importante. Eu sempre digo que eu não concordo, não sou fã do modelo de educação da Coreia. Não concordo e não acho que é bom. Pode ser bom para os coreanos, mas nós não pode ser modelo. Aliás, a frase infeliz do presidente do Banco Mundial, naquela conferência, merece repúdio e mereceu o repúdio de todo mundo, por conta dele querer fazer o mundo, pasteurizar na lógica neoliberal, porque a lógica neoliberal é a lógica da pasteurização do mundo. Pasteurização que torna todo mundo igual, esquece as diferenças, portanto, o que pode ser feito na Coreia pode ser feito aqui. Mas os coreanos, quando quiseram ter aquele modelo lá, eles investiram mais de 15, 20, quase 20% do PIB deles para fazer aquele modelo. Que eu acho ruim, mas que eles acham bom e eles usaram lá. Então nós precisamos ter a coragem de dizer, olha, a opção é essa, o caminho é esse e nós vamos fazer isso. Né? Para a gente tirar o país do atraso. E acho que o CAC é um momento de fazer um grande debate sobre esse financiamento da educação brasileira. E ele tornando-a efetivamente realidade. Não é? Uma questão que é importante que a gente precisa discutir dentro do PNE e dos planos estaduais é que nós precisamos definitivamente aqui, eu repito muito isso, acho até que sou meio chato quando falo disso, é o seguinte: enquanto não tiver o artigo 23 da Constituição regulamentado, nós continuaremos tendo problema de participação e de articulação efetiva de um sistema nacional de educação que está previsto lá no PNE. Por quê? Porque não adianta eu dizer que eu quero atingir determinado índice de matrículas da educação infantil e dizer, bom, isso é do município, viu? Então, município, vocês têm que ter tanto. Mas se eu não discutir, como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou financiar? Dividir muito claramente as competências. Deixar muito claro. Isso tem que ser feito quando você tiver uma norma legal que estabeleça regime de. Não é de colaboração, de cooperação. Porque a cooperação vai estar escrita na lei direitinho e os entes não vão poder ficar jogando naquela brincadeira do toma que o filho é teu. A gente precisa ter esse ordenamento, que está na Constituição de 88 e não sei por que até hoje não foi. Ou, aliás, até às vezes eu até desconfio por quê, mas nós temos que ter isso muito claro. Porque regime de colaboração depende da vontade política do ente fazer. Se o ente não quiser fazer, não faz. E não adianta eu ter o mais belo plano. O PDE teve todos os municípios assinaram o PDE. E daí que assinaram? E daí? Como é que isso andou na prática? Então nós precisamos ter claramente isso na cabeça. E eu quero pedir aos senadores aqui que é importante que esse debate sobre o artigo 23 seja colocado. Porque senão nós também não vamos ter. Aliás, eu tenho um problema no PNE, que é dizer que o Sistema Nacional de Educação vai se dar com base no regime de colaboração. Se ele se desse com base no regime de colaboração e cooperação, é uma coisa. Agora, só colaboração vai voltar no mesmo debate e a gente precisa entender que o sistema está no artigo do artigo 13, né, que fala. Isso é um problema. Se a gente tivesse os dois, pelo menos, colaboração e cooperação, você regula melhor, mas não é. E o Sistema Nacional de Educação, ele só tem razão de ser se ele for um instrumento de superação das desigualdades da educação brasileira. Se ele servir para, respeitando as diferenças regionais, respeitando a história e a cultura de cada espaço desse país, de cada região desse país, ele servir para ofertar uma educação que tenha qualidade social. Não é? Eu costumo brincar e dizer o seguinte, que as crianças do Rio Grande do Sul podem ser alfabetizadas discutindo, lendo e conhecendo a lenda do Negrinho do Pastoreio. E as crianças do norte do Brasil podem discutir, ser alfabetizada conhecendo as lendas da Amazônia,
ou as lendas da Iara, do Caipora, do Curupira, tá certo? Isso significa respeitar a diversidade regional com qualidade. Tá certo? Então, o Sistema Nacional de Educação, eu vejo como um instrumento de superação dessa desigualdade, sem pasteurizar a educação. E aí eu quero entrar numa discussão aqui que eu sei que é problemática e é polêmica. É base nacional comum. Eu acho que isso tem que ser um debate muito bem feito, muito cuidadoso, para nós termos uma base nacional que não faça o que eu disse agora, pasteurize a educação. Que todos estejam obrigados a ter o mesmo conteúdo, escolhido por quem e como. Então, há que se respeitar a natural musicalidade, por exemplo, do povo baiano, né? A sensualidade da dança de cada espaço desse país. E isso precisa ser respeitado num currículo que se pretenda nosso, nacional, que não seja currículo para atender demandas de institutos de pesquisas. E eu quero também dizer que é polêmico. Eu acho o PISA que nós precisamos discutir esse sistema, porque o PISA, eu não acho que o PISA seja o melhor instrumento de avaliar a educação. Porque ele tem o problema... Bom, eu recomendo um livro, uma leitura de uma educadora americana chamada Diane Ravitch, que escreveu um livro sobre a falência do grande modelo de educação americano. E ela, que foi uma das papisas de todo o processo de construção desses testes em larga escala e padronizados, ela condena absolutamente todos. Porque esse é um tema que a gente precisa discutir. Queremos ou não construir uma educação, ao mesmo tempo, universal, mas sem perder as características do nosso país? Se o nosso desejo é esse, nós temos que construir os nossos indicadores, que levem em conta a nossa lógica, a nossa cultura, a nossa história, a nossa tradição. Não é? Acabou já não? Então eu vou concluir, porque a gente começa a falar muito. Quero também colocar aqui, dizer o seguinte: formação dos profissionais de educação. E para concluir, eu quero dizer o seguinte: nós costumamos trabalhar na CNTE com três pontos que são importantes e que estão colocados no PNE e que precisam ser trabalhados para que eles se concretizem: financiamento, valorização e gestão democrática do ensino. A gestão democrática do ensino, para nós, não se resume a eleger o diretor da escola. A gestão democrática do ensino é algo que vai muito além disso. É, por exemplo, você ter a participação efetiva da comunidade escolar, de professores, de alunos, de pais, enfim, no processo de construção do projeto político-pedagógico da escola. Né? É você ter condições de participar efetivamente dos conselhos que existem e cujo objetivo é democratizar a participação, a fiscalização da sociedade, como os conselhos do Fundeb. É importante que a gente saiba que não adianta eu fazer como alguns fazem, pegar toda a documentação da prefeitura, levar no conselho do Fundeb e dizer: olha, está aqui o documento, vocês podem verificar, e depois dizer assim: não, na minha prefeitura ou no meu estado é democrático o que eu entrego. Não é democrático coisa nenhuma, porque aquele conselho não tem as condições técnicas de avaliar a contabilidade pública. Isso é uma verdade. E aí eu digo: não, mas lá está tudo bem, porque o cara assinou, o pai do aluno não tem. Então é preciso que a gestão democrática se concretize na prática com condições para que esses conselhos efetivamente funcionem. Então isso é gestão democrática. Quando a gente fala de financiamento, está mais do que claro que a gente fala do PIB. E valorização. Também, companheiros e companheiras, senadores e senadoras, não é apenas salário, embora o salário seja essencial. Porque tem um ditado que a minha mãe falava, e que as mães de todos devem ter dito, que saco vazio não fica de pé. E que os professores e os profissionais de educação precisam receber salário. Mas nós queremos formação inicial e continuada. Nós queremos uma formação sólida e consistente, que não seja uma formação baseada só em habilidades, nas tais habilidades, né? Que seja uma formação do professor e do funcionário, conhecendo a educação, não apenas isso que querem que a gente conheça. Mas por que a educação chegou aqui?
como é a história da educação, o que é a educação no tempo, conhecendo um pouco filosofia, sociologia. Afinal, nós não vamos conversar com as cadeiras, nós vamos conversar com gente de carne e osso. Então precisa ter uma formação sólida, consistente, carreira que dê perspectiva de futuro para esses profissionais todos. Avaliação, e quero dizer aqui, claro, sempre digo isso, nós não temos medo de discutir avaliação. O que nós queremos é uma avaliação sistêmica, que não seja punitiva, cujo objetivo seja de aprimorar os rumos da educação que está sendo oferecida naquele lugar, e que não seja uma avaliação meritocrática que sirva simplesmente para oferecer bônus ou qualquer tipo de gratificação para melhorar salário de professor e de funcionário. Isso estimula a disputa. Uma disputa insana entre um professor e um outro, entre uma escola e outra, e nós chegamos ao absurdo de termos hoje escolas que publicam na sua porta uma tábua, um cartaz com a nota obtida. Então, é um absurdo. E não é educação, a gente tem que entender que é um ato de solidariedade. Educação não é essa competição insana que o modelo neoliberal colocou para nós. O êxito ou fracasso não é resultado apenas da ação de uma pessoa. O êxito ou fracasso é resultado de uma série de conjuntos, de uma série de variáveis que influem para que a gente tenha aquele destino, né? Se a gente pode considerar que é assim. Então, o que a CNTE pensa do PNE é isso. Temos que transformar na grande arma de luta em defesa da educação brasileira. Cada um e cada uma daqui precisa sair convencido disso e fazer o debate que precisa ser feito. E nós não temos dogmas, nós não estamos discutindo dogmas. O que precisar ser mudado no processo de análise e de avaliação, quando for feita o diagnóstico do que foi feito e do que não foi feito, tem que ser mudado. Tem que ser mudado. Agora, tem que ser mudado no rumo de uma educação pública de qualidade, laica e que seja do interesse dos trabalhadores, das trabalhadoras, da sociedade brasileira, que se utiliza desse grande instrumento de libertação, que é a educação e, mais ainda, da educação pública. Quero concluir dizendo o seguinte: considero que a educação, a escola pública, considero que 90% das escolas particulares são iguais ou piores que as escolas públicas estaduais ou municipais. O que elas têm é muito dinheiro para colocar propaganda em jornal e dizer que... Porque as escolas particulares verdadeiramente alternativas e que têm um modelo, um bom modelo, não colocam anúncio em jornal. Elas passam de geração para geração, do pai para o filho, porque é lá que a elite brasileira, então a classe média brasileira, precisa se somar aos trabalhadores, aos pobres, às pessoas que se utilizam da escola pública e defender essa grande instituição que é a escola pública brasileira. E o PNE é o momento, é o grande instrumento que nós temos, a grande arma que nós temos para que isso aconteça. É o que pensa a CNE. Obrigado. CNTE.